E aí pessoal, aqui é o Diego do Otanipon. Vocês puderam ver as minhas reações nesse vídeo aí, né? Vocês viram que eu chorei pra caralho mesmo, muito sentimental nessa parte aí, né? Eu tô até com os papéis aqui que eu chorei ainda, vou ter que jogar fora, chorei pra caramba. Mas vocês viram que eu tô em outro dia, eu não consegui gravar naquele dia que eu vi Hunter x Hunter. E também aproveitei o tempo pra refletir um pouco, né? Mas vamos discutir um pouco sobre isso agora. E antes de começar o vídeo, eu falo pra vocês acessarem os sites parceiros, que vai estar aqui na descrição. Que é o site da Otaku Store, que me patrocina com os DVDs aí de animes, que vocês podem me ajudar comprando os DVDs de pelo link abaixo. E também da loja Shinohara, que vende figuras por um preço bem barato, você pode acessar aí também. E também recentemente eu entrei para um site da Hunters Brasil, que eu vou estar fazendo vídeos exclusivos de Hunter x Hunter dedicado ao site. Vocês podem acompanhar um pouco no link abaixo do site que foi relançado aí da Hunters Brasil. Vamos começar fazendo uns comentários sobre esse episódio. Primeiramente, vocês viram que no começo é da Pamo conversando com o rei. Aquela conversa foi interessante por você ver a Pamo discutindo entre ela mesma por dois lados. Um que é o lado da determinação dela como Hunter, de conseguir proteger a humanidade e de não atender nenhum pedido do rei. E por outro lado é o lado humano, sentimental dela, e o lado dela entender o rei por si e o valor que ela tinha pro ninho, no caso, assim, né? Que foi algo bem interessante da discussão entre eles e dela conseguir verificar o sentimento do rei e dar prioridade ao seu lado sentimental e permitir o reencontro dos dois, assim, né? O que a gente pode falar sobre o rei e sobre esse encontro que foi muito emocionante foi o fato do rei, nos primeiros momentos depois que ele encontrou a Komugi, foi aquela risada simples e ingênua que ele teve de reencontrar uma pessoa tão valiosa para ele. E que eu achei muito bom, que foi uma das primeiras risadas simples que o rei deu desde o começo da saga até esse momento, mostrando muito bem o seu lado humano, no caso. Que foi muito bom. E também uma das últimas cenas, que foi o momento que o rei se declarou para Komugi, falando que ele tem pouco tempo de vida por causa de estar infectado por um veneno contagioso e de não conseguir realizar o seu desejo de passar os últimos momentos com a mesma, no caso, né? Mas com a resposta da Komugi, tudo isso se inverteu e a Komugi também, nesse momento, quando descobriu que ia passar os últimos momentos com o rei, decidiu isso. Ela percebeu o valor que o rei tinha para ela, e o rei da mesma forma conseguindo entender esse momento especial que ele estava vivendo naquela vida, um momento fantástico que ele não tinha consciência desde o começo, quando ele nasceu, assim, né? Outra coisa que eu posso destacar do rei é do fato de vocês perceberem no último episódio do 134 que o rei passou de ser um rei formiga e passou a ser um rei humano, no caso. Ele se demonstrou desenvolvendo muito o lado humano dele a partir da série e desde da época que ele encontrou Komugi, como a gente pode ver muito bem no episódio 108, no caso, né? Que eu vou comentar ainda mais um pouco sobre vocês, sobre esse episódio aí, né? E a partir desse 108 que ele acabou se desenvolvendo um pouco do seu lado humano. E também o ponto simples para entender o sentimento e o valor que a Komugi tinha para ele realmente foi o fato dele ter perdido a memória e ter sentido todo aquele vazio depois de ele se relembrar de tudo, mas ele não conseguir relembrar da Komugi e do fato do jogo com ela, e perceber que o fato dele não ter se lembrado isso causou um tanto de um vazio tão enorme nele, um vazio no coração, no sentimento dele e também no pensamento e nas memórias dele. Isso deu pra ver no momento quando ele se relembrou disso e percebendo o tal valor que a Komugi tinha pra ele desde aquele momento, e também pelo fato disso ter provocado um tão vazio tão grande dentro dele, assim, né? Isso fez ele entender os sentimentos dele e entender um pouco mais sobre ele, assim mesmo, né? Que realmente foi muito bom dele, do rei, realmente, apesar de ter todo aquele poder, conseguir manifestar pela Komugi, e a Komugi se manifestar por ele um amor totalmente puro
puro, assim, né? A gente pode destacar um amor sem preconceitos, no caso, que foi pelo fato da Komugi ser uma garota cega, que não conseguia enxergar e não perceber que era um monstro, e por outro lado o rei, que não entendia muito sobre a humanidade e sobre o motivo dos humanos, assim, e apenas sendo uma formiga determinada e nascida para governar. Mas a partir daí vê a Komugi, que era uma garota pobre, que não tinha nada para oferecer a ele, que apenas o jogo era bom, e a determinação dela de após ela morrer, de após ela perder o jogo, ela ia se matar, se suicidar, no caso. Ele descobriu um pouco mais dos motivos da Komugi e de o que é um ser humano, a determinação desse ser humano, assim, né? De ser tão forte assim. Por isso que até aquela parte de tirar o braço, etc, e proteger a promessa que ele tinha feito de achar ele mesmo tolo, assim, né? Isso tudo foi provocando e foi construindo um novo rei, um novo ser humano, um novo rei das formigas, que foi o rei da última parte, que apreciou apenas os pequenos momentos da vida, que era o amor, e entendeu que o verdadeiro motivo da vida dele estava naquele momento, nos últimos momentos com a Komugi, que foi muito épico, assim, né? E realmente o Togashi conseguiu escrever um dos vilões mais carismáticos de todos os tempos, assim, né? Muito bem, e foi muito bom mesmo. Mas não só o rei como um vilão carismático, a gente pode destacar um pouco sobre a Guarda Real, que foi um personagem que eu achei sinceramente bem construído, no caso, porque eu gosto muito bem do desenvolvimento psicológico que os personagens têm durante a série, e nas obras shonen isso se aborda pouco, mas nessa parte de Kimeranda se abordou bastante, ainda mais na Guarda Real. Vamos falar um pouco mais sobre essas três da Guarda Real. Primeiramente o Yuppie, que foi aquele personagem musculoso e forte, que entre os três da turma é aquele personagem que pensa tudo de forma simples e que para ele tudo se resolve na base da porrada e da força e etc, assim. Mas a partir da primeira luta que ele teve com o Mural e os outros Hunters, assim, ele descobriu que na luta de Nen e na luta entre Hunters, o que se valoriza não é apenas o seu poder físico e etc, mas sim, na luta de Nen se valoriza muito o poder psicológico e a habilidade psicológica, que tem muito entre os seus poderes de Nen e cada poder que cada um consegue se manifestar, no caso. E a partir do inimigo, ele conseguiu entender isso, ele conseguiu criar um respeito pelo inimigo, apesar de ele ser uma formiga e ter que cumprir as ordens de matar o inimigo. Ele conseguiu criar um respeito pelo inimigo, e quando conseguiu pegar o inimigo, ele fez uma tal condição que ia matar o inimigo se não conseguisse cumprir essas condições, e depois de o inimigo cumprir essas condições, ele protegeu a sua palavra de forma real e não matando o seu inimigo, no caso. Que foi uma manifestação muito boa também, que eu achei da forma humana que o Yuppie conseguiu se desenvolver, no caso. E outro que a gente pode destacar é a Pitou. A Pitou é aquela mesma que, de certa forma, é mais leal às ordens do rei e de proteção ao rei, no caso, que até seus últimos momentos de vida conseguiu proteger a sua determinação de vida, que era proteger o rei e proteger a Komugi, no caso, que no momento que ela encontrou o Gon, ela deu prioridade a duas ordens, no caso. A primeira ordem, com certeza, de proteger a vida do rei, e a segunda ordem de proteger a ordem do rei, que era salvar a Komugi. Em primeiro momento, ela deu valor à segunda ordem, que salvar a vida da Komugi, que era a ordem que o rei tinha dado, e conseguindo adquirir o tempo para dar tempo de salvar essa Komugi. E depois que ela verificou que a Komugi estava salva e foi enganada pelo Pufo, ela passou apenas a tentar derrotar o inimigo para proteger a vida do rei. Se você observar apenas pelo lado das formigas ou da Pitou, você consegue observar que a Pitou desde o começo teve motivos nobres para proteger o rei e o seu ninho desde o começo. Quando ela matou o Kaito, do mesmo jeito, ela apenas quis proteger o seu ninho. E por outro lado, o Gon, um lado de vingança e totalmente monstruoso, que foi apenas de matar e destruir o seu próprio inimigo. Vocês podem ver um pouco da inversão de papéis, do lado formiga ter motivos nobres para fazer as tais ações, e do lado Hunter, do Gon, de certamente ter virado um monstro de vingança praticamente aí, né? E outro personagem que é o Pufo, no caso. O Pufo, aquele tal personagem que
desde o começo, ele tem o poder de ler os sentimentos das pessoas e conseguir entender também o lado humano e os motivos de pensamento, e por isso ele é aquele personagem que desde o começo conseguia entender muito bem o lado humano das pessoas e o lado das formigas, e também conseguia entender em ambos os lados as diferenças de pensamento em cada uma delas. E por isso que também no episódio 108 você consegue observar o medo que o Puffo tinha do rei se manifestar esse lado humano que ele tinha. O Puffo admirava o rei apenas da forma formiga que ele é e da forma que ele reinava, da forma formiga, de reinar todo o mundo apenas apesar da sua força brutal e não se arrependendo de tais atos que ele fazia, assim, né? E ele apenas respeitava o rei da forma formiga, do pensamento dele de dominar o mundo, ser o rei de tudo e de todos, e ele abominava o rei de pensamentos humanos que ele estava vendo que estava se desenvolvendo aos poucos desde a presença de Komugi. E também evitar que o rei se transformasse e desenvolvesse o pensamento humano foi a forma real que ele teve de se cumprir as suas ordens até os seus últimos momentos, e que infelizmente ele não conseguiu cumprir isso, né? Mas foi um personagem que também conseguiu desenvolver o seu desenvolvimento psicológico e da forma secundária de cumprir as ordens que ele tinha como guarda real nele até os seus últimos momentos de vida. Foi muito bom, né? Mas infelizmente não conseguiu fazer isso. Mas Puffo foi um personagem que teve os seus motivos nobres também para fazer suas ações, assim, no caso. E agora o que podemos comentar por último, no caso, foi os últimos momentos que a gente conseguiu observar, que foi explicação sobre a bomba, no caso, e também sobre o fato do governante Digo tá vivo, que foi um choque, assim, também, que eu pesquisei um pouco mais e deu a perceber que Digo estava aposentado há 30 anos e que havia um representante político que era uma sósia dele, no caso. Ele tinha abandonado o governo e apenas uma sósia estava governando o governo, e ele realmente não tinha sido morto, e ele estava aproveitando apenas os pequenos momentos da vida, assim. Nada se confirma direito, mas eu não sei se ele estava realmente aposentado há 30 anos e se refugiou para uma ilha, ou se realmente ele estava governando por trás desse sósia dele. Nada se sabe, mas foi muito bom o fato do Togashi ter usado a poesia de um escritor muito famoso japonês nas palavras quando Digo aparecia. E outro ponto interessante que eu posso destacar para vocês é que fala sobre o passado, que foi usado em guerras, bombas, aquelas bombas da miniatura rosa, assim, né, que foram usadas no passado, e que é uma boa história para abordar no final, assim, né, ou em um spin-off, o que na verdade, o que aconteceu nessa guerra para usar essas bombas, e o que realmente aconteceu entre esses governos, assim, que pode ser abordado em uma história mais pra frente, em um spin-off talvez aí, né. E outra coisa que achei da hora foi que eu falei pra vocês desse desenvolvimento psicológico dos vilões e como conseguiu deixar essa marca nesse arco aí, né? E também que eu consegui ver nesse arco foi da quebra entre os papéis entre o bem e o mal. Em uma forma, as formigas representando o lado um pouco inocente, no caso, em luta contra a humanidade humana, que é muito mais horrorosa quanto eles imaginavam, e que na luta enquanto o Netero conseguiu manifestar totalmente o lado humano e horrível do poder da bomba atômica, de conseguir matar a sua espécie semelhante, no caso. Que vocês podem ver na luta que Netero conseguiu manifestar o lado do mal, enquanto o rei se manifestado um lado que tinha alguns motivos nobres e respeitava isso, e o lado de Netero de ser um lado horrível humano, de conseguir proteger a humanidade, mas uma humanidade tão suja, mas tão suja e porca, que mata os seus próprios semelhantes, fazem guerra por motivos fúteis. Conseguiu se observar isso e toda essa especialidade do ser humano em matar a sua própria raça, que é muito interessante, dessa quebra de papéis também. E que muito bom nesse arco de Hunter x Hunter também, que não tem em outros mangás shonens, que foi o fato do... como que se diz? O fato que em Hunter x Hunter, que não tem em outros mangás, foi a luta psicológica que o narrador narra nessas lutas, assim. Uma luta entre mentes, que eles ficam tentando prever a partir das informações que ele tem no determinado momento, prever o que vai acontecer no próximo momento, o inimigo, o que ele vai fazer,
por que ele fez isso, por que ele fez isso, o que ele vai fazer adiante a partir, eles tentando prever o que o inimigo vai fazer a partir das informações que ele tem, que é algo que eu acho que falta muito em outros mangás da Jump, como Naruto, Bleach, One Piece, uma forma que consegue ativar os leitores por ter em Hunter x Hunter e consegue se aplicar muito bem o narrador no meio da história aí, né? Para vocês que querem analisar um pouco melhor esse episódio, eu vou deixar no link aqui um link sobre um texto que fala sobre a desconstrução de Hunter x Hunter, que é um texto que foi feito por um blog extinto há mais ou menos 2 anos atrás aí, que fala muito bem sobre isso aí, né? Leiam esse texto e refletem um pouco mais aí. Acho que esse vídeo ficou muito longo, mas foi uma análise total da saga de Hunter x Hunter e desse episódio tão épico, que o Rei vai ficar marcado como um dos vilões e a Guarda Real, personagens mais carismáticos, e nesse arco como a humanidade humana, como ser uma humanidade suja, mas que tem um poder tão forte por ser uma especialista em exterminar os semelhantes da sua própria raça aí, né? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Dê o seu gostei, favorito, se inscreva no canal. E essa análise ficou longa, mas fazer o que? É isso aí, falou, bye bye, tchau tchau.